Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui e agora já. A pergunta dessa semana é muito interessante, muito atual, muito bom para cada um de nós. Como sair no lucro? Quem não quer sair no lucro? A gente não veio aqui para brincar, ou para sair na mesma, ou para dar empate. A gente quer ganhar, a gente quer ter sucesso no nosso objetivo. Não é só em relação a dinheiro, é em relação a lucrar na nossa atividade, na nossa missão, no nosso objetivo. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 25 de livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Vaishlach, Sirhat número 1. Parashat Vaishlach é a Parashá em que Yaakov volta da casa de Lavan, de Haran, onde ele encontrou e casou-se com a sua esposa e teve a maior parte das tribos. E no finalzinho, então, durante a Parashá, ele luta ou se prepara para lutar contra Esav, e no finalzinho ele chega em Shem, completo, inteiro. E é isso que fala na Parashá, no capítulo 33, versículo 18, fala assim: Vayavó Yaakov Shalem ir Shem. E Yaakov chegou completo na cidade de Shem, na terra de Canaã, voltando, da terra de Padan Aram. E o Rashi explica o que é Shalem. Shalem é completo, completo no seu corpo, porque ele se curou de estar mancando. Shalem bemamonó, completo com o seu dinheiro, financeiramente, porque não faltou nada para ele daquele doron, daquele presente, daquela doação que ele deu para o Esav. Shalem betorató, completo na sua Torá, que ele não esqueceu o seu estudo na época da casa de Lavan, como está no Tratado de Shabat, na página 33. Entende-se porque é necessário explicar que ele estava completo no corpo e também financeiramente, porque ele estava mancando, depois que o anjo do Esav tocou na sua coxa, deslocando o seu quadril, a bacia, e também financeiramente porque ele deu um valor enorme para o Esav. Mas por que explicar que seu estudo de Torá estava completo? Além disso, tem uma diferença na linguagem da Guemará. Como o Rashi explica na Guemará que ele estava completo na sua Torá, o Rashi lá fala que não esqueceu o seu estudo por causa do esforço do caminho e não na casa do como está no Rashi da nossa Parashá. No sentido literal da Torá, faz mais sentido falar que recuperou o dinheiro perdido no esforço do caminho e não na casa de Lavan, que foi bem antes. Quando fala Vayavó Yaakov Shalem ir Shem, quando fala que ele chegou completo na cidade de Shem, dá a entender que ele chegou completo. A novidade é que ele chegou do caminho completo. Que ele veio, que ele chegou do caminho, ele chegou completo. No Midrash explica que ele já estava curado da perna, que foi logo depois que o sol se levantou mais cedo para curá-lo da perna. Ele também já tinha sido logo reembolsado quando chegou em Sukkot, que foi mais de 18 meses antes de chegar em Shem. De acordo com o Pshat literal da Torá, tudo isso aconteceu dentro da natureza. Em Shem, isso se completou. Então, recuperou também seu estudo, que está ligado com a chegada de Shem e não a chegada em Shem e não por causa, ou ligado à casa de Lavan, que foi bem antes, como a gente falou. No Midrash tem ainda um quarto assunto, que ele chegou completo em relação aos seus filhos também, já que tinha a ameaça do Esav, como o próprio Yaakov fala, que ele estava com medo, ele divide em dois os acampamentos, estava com medo que Esav fosse querer matar os seus filhos. Isso é no sentido literal também. Então, por que Rashi traz justamente a Guemará
que não traz esse detalhe da parte literal, que também tinha uma ameaça para os filhos, e ele chegou em Shem completo também com os filhos. No começo de Lech, Hashem fala para Abraham, eu vou te fazer um povo grande, e vou fazer com que você cresça. Eu vou te dar uma bênção. O Rashi lá no verso 2 fala que é vou te transformar num povo grande, porque justamente o caminho, a viagem faz com que 3 coisas sejam prejudicadas, né? Em relação, uma delas, em relação a ter filhos, né? E também fala em relação a dinheiro e ao próprio nome. Vemos então como a bênção para filhos é fundamental. Rashi deveria ter incluído também que Jacó chegou completo em Shem em relação a filhos. Isso é uma brachá, porque na viagem se perde em relação a isso. Seguindo o enredo, chegar inteiro em Shem, depois de passar por Lavan e Esav, deveria justamente valorizar isso, como Rashi explica quando Jacó chegou de Padan Aram. Rashi fala, Bevó Padan Aram, quando ele veio de Padan Aram, é como uma pessoa que fala para outra que você viu que Plone, fulano, saiu de 2 leões e estava inteiro. Mesma coisa aqui. Ele veio completo de Padan Aram quando ele encontrou com 2 leões, o Lavan e o Esav, que apareceram para ele no caminho. E ainda por cima, estar inteiro de corpo se refere somente a deixar de mancar? Em Vayetzer, logo depois que Jacó foi para Haran, Hashem lhe prometeu proteção perante Lavan e Esav, segundo o sentido literal, como fala no capítulo 28, verso 15, que fala que eu estou junto com você, Hashem promete para ele, e vou te proteger em tudo que você for no caminho. O Rashi fala, o que quer dizer que eu estou com você? Porque o Jacó estava com medo do Esav e do Lavan. Antes o Esav, porque ele estava fugindo de Esav, né? Que ameaçou matá-lo, e Arifká fala para ele sair de Beersheba, de Israel, para ir para Haran, para poder salvar do Esav. E o Lavan para onde ele estava indo, ele estava com medo dos dois nessa sequência. Depois, é óbvio, quando chega em Vaishlar, nossa paraxá, ele ficou de novo com medo do Esav quando ele reencontra com o Esav. Como Hashem tinha prometido para Abraham e Lech que as viagens não lhe fariam perder em 3 aspectos. De novo, em Vayetzer, Hashem promete, garante proteção integral para o caminho do Yaakov. Porque a Torá marca isso justamente em Yaakov. O Rashi explica que não é sobre a completeza geral que tem na promessa de Hashem, o Shmatirra, que Hashem vai proteger o Yaakov no caminho, mas sim em acontecimentos específicos que poderiam atrapalhar a plenitude de Yaakov, apesar da promessa que mencionamos que vai, no geral, proteger no caminho do Yaakov. Como fala Shalem, completo, sem detalhar, assim, fala só Shalem, então significa que não é mais... que é mais de uma proteção, porque senão falaria Shalem completo em alguma coisa. Como fala Shalem em geral, é mais de uma proteção que ele ficou completo. Ele foi curado de um evento especial contra o anjo do Esav. Isso é uma proteção que ele ficou completo especificamente. E quem mandou esse anjo do Esav foi Hashem. Isso não foi incluído na proteção geral, foi uma exceção, uma coisa grave, severa. E aí, então, aí é uma explicação que precisa de uma proteção especial, diferente da proteção geral que Hashem falou no começo do caminho dele, o Shmatir, que eu vou te proteger, ainda na saída de Beersheba. Depois, ele recuperou o dinheiro todo que gastou no presente para Esav. E não lhe faltaria, mesmo que não fosse restituído, porque ele tinha muito, como Hashem lhe prometeu.
né? Não vai te faltar pão para comer, nem roupa para vestir, que é o que Yaakov pede. Mas, em relação a esse a mais que foi o presente que deu para Esav, Hashem diz que ele voltou completo também desse detalhe. Completo no estudo da Torá, na casa de Lavan. Ele já tinha sido garantido quando pediu para voltar em paz, lá em Vayetze, que ele também estaria completo com relação ao estudo da Torá, para que não aprendesse dos pecados do Lavan, não tivesse mau exemplo. E aí, quando ele volta, encontra com o Esav no começo da Parashá em Vashlach, ele fala, em Mavagarti, eu morei com Lavan, ve achar adata, e eu fiquei completo, não perdi nada do meu estudo lá. Como ele se dedicou e se entregou ao trabalho na casa do Lavan, e foi de acordo com a Torá, como a gente vê, que Kol korri avati et avichen, que ele fala para as filhas do Lavan, suas esposas, eu trabalhei com toda a minha força, que é o certo, que a gente vê numa outra sirá, que fala o quanto que ele se dedicou. E fala também que ele comia gelo, vivia gelo de noite e calor de dia, se dedicando ao trabalho e nem dormia para poder trabalhar rendendo o máximo. Apesar disso, não esquecer a Torá, isso já está além. Rashi não fala sobre completeza com relação aos filhos das mãos do Esav, como a gente falou que ele estava com medo lá quando ele mandou presente para o Esav, porque isso está incluído na promessa de Hashem, o Shmatir Bechol Ashalech, eu vou te proteger em tudo aquilo que você for, que é a promessa geral que ele teve em relação ao dinheiro, aos filhos e à integridade do corpo. E por isso também não explica que pleno, completo, no estudo da Torá, está relacionado com a dificuldade do caminho, como a gente viu em Torah Haderer, porque isso já está incluído na proteção que fala o Shmarani Baderech Azeh. Você vai me proteger nesse caminho justamente, isso já está incluído na proteção geral. A ida do Yaakov para Haran está ligado intimamente com a ida do povo judeu para o exílio, como explica na parte íntima, no vinho da Torá que tem na explicação do Rashi. Então, Yaakov para Haran está ligado com o povo para o exílio, para Galuto. Hashem promete para cada um e uma que voltaremos completos do exílio. Não só no geral, porque ele está sempre acompanhando e está com a gente também no exílio. O Rashi explica e acrescenta que isso é entendido por si só. Não tem nenhuma novidade, que ele vai proteger a gente no geral. É óbvio. Quando fala que Yaakov voltou completo, refere-se a alguns detalhes extraordinários. Assim como quando a gente volta do exílio, também tem alguns detalhes extraordinários que Hashem garante que a gente vai voltar completo. Que está ligado com ao que é além do normal. Essa Mesirut Nefesh, a entrega total que a gente tem no exílio, na Galuto, que Hashem vai nos recompensar voltando completo, sem perder nada, por ter se entregue de uma forma total acima do normal, que era o esperado. Mesmo assim, voltamos completos. Shlem Begufó, como fala para o Yaakov, que ele voltou completo em relação ao corpo, que ele ficou curado, que estava mancando. Uma das grandezas do nosso serviço na época do exílio é a Mesirut Nefesh, se entregar totalmente. Os sofrimentos da Galut, que exigem esse comportamento acima do normal, os sofrimentos da Galut vêm como testes para a gente. Como Hashem fala em Parashat Re'eh, no livro do Varim, que Manasseh Hashem Elokechem Etchem, que Hashem, Moshe fala, Hashem testa vocês. Por que ele testa? A gente não quer, a gente pede para não ser testado. De algum modo, ele quer que a gente passe por obstáculo, que a gente ligue o turbo, que a gente chega nesse nível de Mesirut Nefesh, se entregar totalmente, além do normal, além do que já está garantido, além da proteção que a Hashem já prometeu para a gente. Isso é ligado com o lucro, ou acima do normal. Não é só sair no 0 a 0, receber o valor de face. Por isso o ministro do Esav atacou Yaakov vindo por ordem de Hashem. Ele tocou no Guidanashé, no nervo da coxa do Yaakov, e deslocou. O Ramban explica, o Midrash, sobre esse verso, que realmente é para despertar nossa dedicação total. Quando fala que Yaakov voltou completo em relação ao dinheiro, que ele não perdeu nada daquilo que ele
mandou de Doron de presente para Esav. O objetivo da Galut não é só que saiamos inteiros. Esse é o valor de face, é o normal, é o básico. Para sair no lucro, tá? Além, a gente deve transformar todos os assuntos do exílio em cash, em dinheiro vivo, em kedushá, santidade. E está explicado que Yaakov tirou muito do Lavan. Lavan fala, responde para Yaakov, tudo isso que você está vendo, todas essas filhas, todos os filhos, todo esse gado, todo esse rebanho é meu. Tudo que você vê é meu. Isso tudo Yaakov transformou para santidade. E transformou o Esav também, que tinha o desejo de lhe matar, porque a gente sabe que Alahá, Rabi Shimon fala que Esav quer matar o Yaakov, porque ele odeia o Yaakov. E, no entanto, fala que no Rumash mesmo que Esav correu na direção do Yaakov e o abraçou e caiu sobre o pescoço dele, o abraçando e beijando e chorando. Essa é a preparação para o que está na Haftará da nossa Parashá, em Ovadiah, que é um descendente do Esav, que fala, a gente fala isso na reza todos os dias, Valu Moshim, e vão os salvadores, Behar Tzion, no Har Tzion, Lishpot et Haresav, para julgar o Haresav, Ve'atal Hashem Meluchá, e vai ser o reinado de Hashem sobre o mundo inteiro. Não só julgar Esav, mas fazer com que ele reconheça o reinado de Hashem, que Hashem tem o reinado a Meluchá. Como termina o livro de Alachot, de leis do Rambam, Mishneh Torah, que fala que Mashiach vai vir para consertar o mundo, Letaken Olam, Kuló, todo o mundo que vai estar servindo a Hashem, Be'achad, vai estar servindo a Hashem, todo mundo junto. Como está explicado, está escrito na profecia de Sfania, que as Erfor El Amim Safar Uraki, eu vou derramar sobre os povos uma linguagem clara para chamar o nome de Hashem, e justamente, não por acaso, fala Leovdosh Shem Echad, e servir a Hashem, e trabalhar para Hashem, e se dedicar para Hashem com Shem Echad, né, de um modo único. Terminando, precisamos vestir a roupa de quem iremos refinar. Para poder influenciar o mundo, a gente vai e veste a roupa do mundo. Usa os instrumentos, as armas que o mundo tem. Isso não é virar casaca, é vestir a camisa. Nos ocupamos com assuntos materiais que está ligado com o mundo para transformá-los e elevá-los. Assim como Yaakov fez, se preparando para rezar em relação ao Esav e mandando presentes, usando a técnica que tem dos instrumentos, ferramentas que tem no mundo, mas essa descida é temporária. O final das contas é que a gente volta inteiro. Volta indo para a Geulah, para a redenção. Saindo para a redenção, levando tudo que a gente transformou em Kedushá, em santidade. Lembrando que o Rebbe anterior fala, só o nosso corpo vai para o exílio e só o nosso corpo precisa se subjugar aos governos, mas nossa alma não vai para o exílio, nossa alma não sofre com o nosso trabalho espiritual e nem essa atividade na Galut afeta a nossa alma. Por isso que a gente volta inteiro, já com Mashiach, agora a redenção completa, definitiva, verdadeira, já.